programa eu vou trazer um assunto muito impactante. Se Deus, eu estou vendo que estamos encaminhando para lá. Falando um pouquinho da vida deste grande mensageiro. Alguns pontos que por muitos anos eu tenho pensado a respeito e parece que a coisa está se abrindo. Orem por mim, orem pelo trabalho e nós todos seremos abençoados. Antes de eu começar meu trabalho, eu quero responder uma pergunta. E ela está conectada com o nosso assunto nesta noite, inteiramente conectado. A pergunta é a seguinte: o templo em Israel será reconstruído? O templo em Israel será construído, sim ou não? A resposta é sim, segundo as palavras do profeta e segundo ao que tudo apontam as profecias. Ele dá essa resposta. Qual templo que nós estamos falando? O templo em Israel. O antigo templo de Salomão, não é? Será reconstruído, será reedificado. A resposta é sim, está na mensagem, o propósito sextuplo da visita de Gabriel a Daniel, parágrafo 140. Ele diz o seguinte: a confederação de igrejas se consolidará, lhes consolidará juntamente, e trará os judeus dentro dessa confederação. E lhes trará de volta a sua própria adoração no templo novamente. No assim diz o Senhor da Bíblia. Quer uma resposta melhor, mais autêntica, mais segura do que esta? Mais garantida do que essa? No assim diz o Senhor da Bíblia, e eles terão a sua própria igreja. Eles são o que agora? E ele disse: acabei de captar isso agora. Isso aqui é fresco. Eles agora são a nação reconhecida, não é verdade? Mas eles ainda não têm sua adoração no templo ainda. E quando eles estabelecerem a adoração no templo, a igreja terá se ido. Nós não veremos isto. Deus estará lidando com os judeus como uma nação, e então eles serão trazidos dentro dessa confederação. Roma romperá na metade da 70ª semana, que são os 3 anos e meio, né, os últimos 3 anos e meio. Naquele período, ele romperá sua aliança com eles e causará que a abominação que traz a desolação que se espalhe até a consumação. E ele tomará tanto os protestantes e os judeus e lhes perseguirá naquele tempo. E esses dois profetas se levantarão e amaldiçoarão a terra, que não chova nos dias de sua profecia. E então eles chamarão fogo do céu e tudo mais. Você apenas espere. Nós temos disposto aqui, armazenado para nós, para aprendermos, porque o profeta pregou em 61 e ele sabia que os selos viriam e trariam mais luz ainda neste assunto. A resposta é sim. A resposta é sim. Amados, uma grande chave para você entender, para nós entendermos, eu vou falar um pouquinho mais disso no final do programa, já vou usar meu quadrinho aqui, que parece que está funcionando. Eu vou fazer um paralelo aqui. Eu já fiz antes e vou fazer novamente. Se vocês puderem me acompanhar aí. Uma grande chave para você entender o que vai estar acontecendo é você fazer um paralelo da 7ª era com a 70ª semana. 7ª era. E aqui, 7ª era, e aqui, 70ª semana. É um tipo e um antitipo. Ou é um tipo e é o tipo e a substância daquele tipo. Então, a 7ª era foi dividida em 2 partes. Olha que coisa interessante, amados. Na primeira metade da 7ª era, Deus estava no templo, que é as denominações. Deus estava no templo. Na primeira metade da 7ª era, Deus estava no templo. Deus usou aqui as denominações, certo? Aqui, quando a 70ª semana é dividida em 2 partes. Teve os 3 anos e meio do ministério de Jesus na primeira vinda e os últimos 3 anos e meio na sua segunda vinda, que é o mesmo período da tribulação. Então, aqui, na 70ª semana, nesta última metade aqui, nessa última metade, que são 3 anos e meio, Deus permitirá que eles reconstruam o templo que foi destruído lá durante a primeira vinda, nos dias da profecia da primeira vinda. Ele vai permitir que isso aconteça na última metade aqui, nesse período de 3 anos e meio, esse templo vai ser reconstruído. Agora eu vou falar um negócio mais impactante para vocês. Eu dividi aqui a 70ª semana
primeira vinda, eles tinham um templo. Na segunda vinda, eles terão um templo também. Só que, olha que coisa interessante. Aqui eu englobei as duas vindas. 2000 anos atrás, os 3 anos e meio lá, passa 2000 anos para frente, aproximadamente, mais 3 anos e meio durante o período da tribulação, está lidando com os judeus. A sétima era que nós tivemos é um paralelo, que durante a sétima era é dividida em duas partes. Na primeira parte ele é visto nas denominações, passa no meio das denominações, o templo, mas já ele condena o templo, ele diz que não vai ficar pedra sobre pedra. E ele é visto pelo lado de fora, em Laodiceia. Aqui, na 70ª semana, agora eu só fiz aqui um panorama global. Fiz um panorama global da primeira e da segunda vinda.